Eu sou o Gabriel Monta, trouxe aqui a Juju Macena para assistir os Pílula Vermelha. Ele, inclusive, foi de vermelho no programa contra a famosa feminista, tá? Para passar raiva, para passar ódio. A gente viu esse vídeo, umas partes desse vídeo, no vídeo do Gianluca. Quanto tempo tem esse... Tem 34 minutos na velocidade, mas a gente vai assistir na 1 ponto alguma coisa. E de repente, não sei se eu aguento, sabia? De repente a gente vai passando. E chegar no limite que a gente fala, não dá mais, não dá mais. Mas a gente viu umas partes no canal do Gianluca, né? Sim, a gente viu umas partes dele, então talvez a gente já saiba mais ou menos o que vai rolar. Não, né? Por isso que eu tô, não sei, se meia hora não é demais, entendeu? Vou ter que sair daqui direto pro Rivotril. Eu não sei também se não é melhor deixar essa tela menor ainda, para não deixar a cara dele. Que coisa triste. Mas vamos lá. Tu conhece mais ou menos qual é a figura, né? Sim, infelizmente. Tá. Tudo que eu sei sobre é contra a minha vontade. Tá. Pra quem não sabe, esses caras aí são o pessoal que tem a teoria lá, sabe? Matrix, pílula azul, pílula vermelha. E eles são a pílula para acordar para a realidade. De coisas que tem que ser, que tem que fazer. É isso, você vai conseguir entender. Antes da gente dar play, te inscreve no canal, dá like no vídeo, deixa teu comentário aqui. Enfim, a gente tá começando e isso ajuda muito a gente. Então, ajuda aí. É isso aí. Vamos ver. Passa raiva. Chegar os relacionamentos e a vida da forma como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Tá bom. Então, nesse meio, a gente vai colocar aí um certo alerta para algumas narrativas, inclusive. Às vezes tem trilha aqui, não repara? Então, imagina. Vazou Então, a gente consegue enxergar as dinâmicas dos sexos e os relacionamentos e a vida como ela é, não como a gente gostaria que fosse. Então, esse é o primeiro ponto. Diria para você assim, logo de cara, não tem necessariamente... Na verdade, não tem nada sobre... Vindo do lado da Red Pill, alguma coisa contra as mulheres, ou até esse desapego, até vi que você puxa na chamada, né? Eu namoro, por exemplo, né? Então, assim, a única coisa assim, a gente é um pouco mais... Você namora com meninas. Eu até suporto mulheres, sabe? Eu amei a pergunta. Você namora com meninas, né? Com meninas, sim. Ele é bem ácido, né? A cara da feminista. Sim, coitada, sério, coitada. Que não, mas ela tá segurando o risinho no Você Namora com Meninas. Nossa, não, e olha em volta. Eu consigo contar 1, 2, 3 sapatênis. Eu não sei nunca o nome dele aqui, ó, que tá de macacãozinho, que é esse, inclusive, que arrumou briga com a Juliette. Por quê? Porque eu acho que ele convidou ela para participar de um podcast dele, alguma coisa assim, ela não respondeu, ela disse que não, e daí ele ficou indignado, fez vídeo dizendo que ela precisaria da mídia, que ela não pode fazer sucesso e não falar com ninguém, não sei o quê. Esse de verde aqui é o cara que faz a propaganda do produto capilar lá. Calvos. Eu não sei se ainda tem, na verdade. Mas tinha, né? Porque no momento mais insalubre do país eu tinha que assistir com mais frequência, não é nesse caso. Né? Calma aí. E esse aqui é um outro cara que também participa de um outro desses vídeos assim de, sei lá, um cara versus uma feminista para defender coisas. Que teve esses dias que eu tava assistindo uma menina que eu te falei, que era uma menina e um cara falando sobre direitos para pessoas trans, e esse aí tava junto. Também, gente, tá? Passando vergonha. Eu não sei porque a gente assiste essas coisas, só pra passar ódio. Pra saber primeiro... Pelo menos a gente passa a raiva junto. Pra saber que existe, se prevenir, se preservar. É verdade. E também a gente tem que aproveitar pra fazer risada da cara deles, né? Sim, isso é verdade. Olha lá. Depois você faz a pergunta. Querendo saber capa. Eu diria assim, você ser mais racional nos relacionamentos. Agora eu quero entender, Rosana, o que é feminismo na sua ótica? Primeiro, bom dia, gente, todo mundo. Bom dia. Muito bom estar aqui. Eu sou uma grande apaixonada por debates, assim. Eu acho que as nossas divergências podem sempre nos levar a lugares de grande reflexão. Eu sou Rosana, sou ativista da educação, do movimento da luta antirracista e sou feminista, mais conhecido como feminismo popular ou feminismo emancipacionista. A luta que pensa, né, não só na emancipação do povo como um todo, mas principalmente na luta das mulheres negras, hoje presentes em grandes estatísticas de desemprego, subemprego, fome, nas mulheres que até hoje no Brasil não ganham mesmo que exercendo o mesmo papel, né, no mesmo trabalho, nas mulheres que infelizmente têm sofrido, principalmente nesses últimos anos, com o agravamento da desigualdade. Então, é uma luta coletiva da emancipação do povo, da luta pelo povo, por mais trabalho, saúde, educação, mas que visa principalmente as mulheres, que são a maior parte da população brasileira e, consequentemente, as mais atingidas também por essas desigualdades. Eu quero discutir o macho neste programa, meu querido Felipe. Ai, meu Deus, ele quer discutir o macho nesse programa. Sabe o que eu acho que acontece? A Jovem Pan perdeu todos os patrocínios, aí perdeu o dinheiro do governo, aí eles falaram, a gente vai ser obrigado a chamar uma feminista. A gente vai ser obrigado a fazer um contraponto. E eu amo, Red Pill e feminista debatem sobre relacionamentos. Eu adoro a chamada, eu adoro tudo. Não, e ele não tem vergonha de ser Red Pill. Ele não tem vergonha de se chamar de Red Pill. Exato.
E aí ela tem que sentar ali e explicar no mesmo nível o que é ser um red pill sobre o que é feminismo. Sabe? Comparar, entendeu? Botar na mesma linha. Você não acha? Ah, que tristeza. Força. Porque nós temos dois tipos, segundo inclusive a ótica de Red Pill, o macho alfa e o beta. Você sabe a diferença deles? Eu sou o gama. O macho alfa, me corrijam se eu estiver errado, seria aquele cara que de alguma forma tá, dominando a situação, é isso? E o beta é aquele cara que deixa ser dominado, é isso, Thiago? De uma forma bem simplória, sim. Seria exato, isso. Exato. E você acha que o macho tem que ser de que forma? Ó, vamos lá, então, fala assim, ó. Eu diria, pelo menos assim, do ponto de vista ótica, até da rede. Como é que tu acha que tem que ser um macho, Juliana? Sabe? Sabe? Olha, eu não sei o que falar, gente, eu não sei. Concessão pública. O tempo de entrevista como é que você acha que tem que ser um macho? O macho ideal. Mas os homens, eles têm os dois traços no mesmo homem, tá? Então, assim, o traço beta tá muito atrelado com provisão, com proteção, ao passo que o alfa tá mais ligado com uma independência, seja de pensamento, seja de ações, e por aí vai. O que assim, o pessoal acaba não parando para pensar, né? É que geralmente o que a gente chama de beta, ele tá muito atrelado, principalmente às narrativas do cara ser um cara muito romântico, muito bonzinho, na expectativa de que a mulher vai gostar desse cara. E isso é um problema. Porque no final ele acaba fazendo tudo pra uma mulher com esse tipo de comportamento. Em algum momento essa mulher deixa esse cara. Então só pra assim, como a gente tá falando aqui num debate, né, trazendo alguns dados, né? Dados. De cada 10 divórcios, 7 são iniciados pelas mulheres. Mas você coloca o homem acima da mulher, é isso? Não necessariamente. A gente entende assim que os dois têm os seus eu diria assim, cada sexo tem o seu lado forte e o seu lado fraco. Então não tem aquela questão assim da supremacia masculina em nenhum momento, mas a gente entende que, por exemplo, uma vez que o homem ele tem 10, 15, 20 vezes mais testosterona que uma mulher, o homem ele é melhor para fazer um trabalho braçal, por exemplo. E tá tudo bem, né? Então, assim, a gente não entende aquela coisa de, tem que equalizar tudo. A gente entende que mulheres são boas para algumas coisas, melhores que os homens e vice-versa. O Rô, você tá um pouco incomodado, eu senti. Não querendo de maneira nenhuma. Cozinhar e criar filho. Ela é boa para carregar 7 quilos de uma vida se formando dentro dela. Isso. Mas ela não consegue fazer trabalho braçal. 7 quilos? Não. Eu fiquei preocupada com as gravidezes que tu anda acompanhando. Tem o bebê, tem o corpo que precisa se preparar, tem todo o... Não é só a vida. Não é só o... É algum tipo de atrito, mas eu só gosto de analisar as faces das pessoas enquanto um fala, e eu acho que a face ela decifra bastante coisa, né? Por que você tá incomodado? Eu acho que o Thiago traz algumas visões ou... pensamentos diferentes do que a gente vê dele na internet, né? Recentemente, ele viralizou falando sobre cerveja e Campari. E aí outros vídeos vieram à tona como... Esse vídeo viralizou mesmo. Ou como outros vídeos... o calvo do Campari. Esse é o calvo do Campari. Aí é uma coisa que eu também não entendo, porque Campari tem gosto de madeira podre. Entendeu? Então, assim, já por aí eu já... Entendeu? Não, e ele é muito já não é uma pessoa certa. Ele é muito fã, que ele vai com roupinha combinando. Com a bebida, com o estilo de vida. Ele é muito fã do Campari. De vermelho. Sim, ele é orgulhoso. Vieram à tona, você não sabe se uma mulher é vagabunda até conhecê-lo, a maior parte das mulheres são desse tipo. Eu acho que ele rotula as mulheres de uma forma diferente, que ele apresenta aqui, inclusive até mais tranquilo, mais sensível, a gente não vê a mesma postura na internet, e eu sou contrária a esse tipo de pensamento, porque eu acho que nós temos problemas muito mais concretos e reais na sociedade do que pensar como uma mulher se comporta num relacionamento, ou rotulá-la por te oferecer um copo de cerveja, né? A luta feminista, popular e emancipacionista, concreta, responsável, poxa, sobre as nossas vidas, num país onde a gente vê estatísticas de violência, ou mulheres sendo violentadas e apanhando, né, a horas, a cada 10 horas no nosso país, alguns dados a cada 4 horas. Então, eu acho que a gente tem coisas mais concretas que poderiam contribuir até mais, assim, até pela luta concreta, né? Pergunta para fazer pro Thiago, fica à vontade. Por enquanto... Antes da pergunta dela, tu tem noção que os dados que ele leva pra conversa, ou que ele traz, é de separação. De divórcio. De divórcio. Sim. E ela tá falando de gente que tá morrendo. Sim, que tá apanhando, entendeu? Que tá sofrendo. Ele tá vendendo curso pra gente trouxa que tá preocupada com isso. Que levou um pé na bunda, porque deve ser uns... Sim. Enfim, né? Sim. Não vou nem falar, porque alguém que procura um falar. tipo de curso desse, eu imagino como que deve ser, entendeu? Daí leva, vai andar, e daí não sabe o que aconteceu. E daí precisa de curso de Red Pill. Só os criados ao Monark. Gente, que dificuldade. Enquanto eu não tenho nenhuma pergunta, assim, eu só queria mesmo apontar que tem uma diferença bem discrepante, assim, no vídeo da postura dele nas redes sociais. Tipo isso. Mas eu gostei. É fake news. Mas eu gostei. Aquela é Antônia Fontinelli? Aquela é Antônia Fontinelli. Meu Deus. Em breve ela virá com toda a sua... com seu conservadorismo... Como é que eu posso Antônia dizer? Fontinelli foi parar na... Não, tem tudo a ver, né? Sim, e contra o Red Pill. Olha o que a Ela jovem... vai contra? Óbvio.
Não, porque a Antônia Fontinelli... Não, mas é isso que eu tô te dizendo. Olha o que virou... A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Nós temos todo o núcleo ali da Jovem Pan contra o Red Pill nesse momento, sabe? Eles estão... Sensacional. Que é o problema. Nossa senhora, a cerveja pegou, maninho, porque ele não gosta que mulher beba cerveja. Não é isso não. Então esse é o momento que eu levanto e vou embora. Mas esse é um ponto legal até pra gente trazer. Eu gostei da pontuação da Rô, né? Uma coisa que é importante, tá? Então, assim, eu toco um podcast aqui em São Paulo, chama Pink Pill. A gente já tem 50 e tralalá, quase 60 episódios, e eu participei de 40 como convidado. Então tem por baixo aí praticamente no mínimo 3 horas de conteúdo do Thiago, né, na internet. E, obviamente, sempre tem um corte, outro que viraliza, e o pessoal, pô, o Thiago é esse cara, né? A gente já levou também mulheres no nosso podcast e tudo mais. Então, assim, digamos, todo mundo tem o seu lado... Você ativa o lado que você precisa. Eu não tenho nada contra gays, inclusive tenho amigos. Sabe? Não, O esforço que esse tipo de homem faz para gostar de mulher é uma coisa incrível. É incrível. E outra coisa, ele fala, sei lá, 40 episódios que ele participou desse podcast que ele participa, mas assim, foda-se também esse podcast e dá para ver nos outros que ele participou também, o tom. Não é nesse, ele tá pegando esse de parâmetro que ele tá mais de boa. Aí ele tá com vergonhinha. Óbvio. Ele tá com vergonha porque ele sabe que ele vai ser massacrado. Não, sabe? Ele tá com vergonha porque o Campari emitiu uma nota dizendo que a gente não tem nada a ver com esse cara. Sério? Eu não sabia disso. Sim, a Campari lançou uma nota dizendo assim, a gente não compactua, não concorda, umas coisas assim. E ele continua tomando, agora ele foi pro genérico, sabe? Ah, deve ter sido, sim, ele mudou. Opa, não foi. Precisa ativar em cada momento que seja, né? Então, por exemplo, se eu tô sendo entrevistado só por homem e a pauta, de repente, alguma questão relacionada à dinâmica dos sexos, eu vou ser um pouco mais ácido, um pouco mais, talvez igual parecido com o corte do Campari mesmo, né? E se eu tô conversando com mulheres, obviamente que a gente tem um tratamento... Não, mas qual que é o problema? Qual é o problema? É o personagem. Esse é o problema. Não é... Aí, ó, vamos lá, Paulo, assim, ó. Essa questão da própria cerveja de Campari, o que aconteceu na época, né? Eu tava realmente tomando um Campari e uma menina me ofereceu uma cerveja pra tomar com ela, né? Eu falei, cara, não vou tomar agora, estou tomando meu Campari. Isso viralizou porque... Ela tá rindo. Já se viu que esforço... Campari. Eu gosto de Campari, gosto de cerveja, gosto de gin, Campari é bebida de pomba. Eu ia falar isso. Olha o cara rindo aqui no canto. Ele tá se divertindo. Sim. O Calvo se divertindo. E esse aqui, olha aqui, ele tá apavorado que isso existe. Ele tá apavorado que existe esse tipo de cara. Mas isso é ruim ou é bom? Não é tão ruim. Depende de qualquer... É bom, é só que você achou que tinha um pouco de exclusividade, mas se você for na maior parte dos terreiros do Brasil, o Campari é bem conhecido entre as mulheres. Maria Padilha. O cara queimou a marca do Campari, né? Ela ficou muito brava. Bate aí, ô. Você tá meio blue, hein, Thiago? Não é red. Qual a marca do Campari, né? Ela ficou muito brava. Bate aí, ô. Maria Padilha. O cara queimou a marca do Campari, né? Ela ficou muito brava. Bate aí, ô. Você tá meio blue, hein, Thiago? Não é red. Você não tá alfa hoje, não, cara. Eu tô suavão aí. Muito de boa. Mas tem uma pessoa que eu acho que não gosta muito de você, que é a Adriana. O que tu tá sendo, ô camiseta polo, ridículo? Quem é? Esse aí até agora tá só é um candidato a alguma coisa, entende? Eles são sempre candidatos a alguma coisa. Sim. Ele é sempre o deputado de alguma coisa. Sim, o coisa. Calvo Campari vai se candidatar a alguma coisa nas próximas eleições. Eu não sei, mas assim, pela quantidade de gente que compra o curso dele, tem chance dele virar alguém relevante. Sério, mas olha, sinceramente... muito mais do que descobrir, sei lá, uma traição, até um crime que a pessoa cometeu. Se eu tô me relacionando com alguém e eu descubro que ele comprou um curso desse cara, eu desapareço sem deixar vestígio nenhum. Não dá. Eu não sei nem... realmente é difícil puxar alguma pergunta. Eu não sei o que perguntar. Eu também não. Eu não sei por onde começar. Eu não quero saber nada que essa pessoa tem pra falar, entendeu? Tipo assim... Não sei por onde começar. O pouco começar. que eu sei, Não, e esse aqui, ó... E eu acho que ao mesmo tempo que, tipo assim, é bom rir dessas pessoas, a gente tem que saber que existe, também tem que ter um cuidado pra não dar muito palco, sabe? Sim. Não tem que dar muito palco pra louco, sabe? É isso. A gente não gosta de mim. Por favor, Antônia, você tem pergunta pra fazer ou pra Thiago ou pra Rosana? Não, é porque realmente eu tô tentando entender quem é o... Real, só um pouquinho também. Não é que a gente tá dando palco pra ele. Sim. A gente quer aproveitar o palco que deram pra ele para que a gente possa falar alguma outra coisa que não seja aquilo que ele tá falando. Tá certo. Thiago, porque como eu esqueci o nome dela. Rosana. Como a Rosana, perdão, Rosana, porque caiu quando vocês começaram a falar aí. Aí agora que eu retomei. Quando a Rosana, eu já peguei a Rosana falando, esse não é o cara da internet.
E eu realmente estou vendo isso aqui agora. Quem é você, Thiago? Você é esse cara que está aí sentado no sofá agora ou você é o cara da internet que fala verdadeiras barbáries a respeito das mulheres? Sim. E que, inclusive, mulher passou dos 40 anos não serve para mais nada. Já a gente vai falar de valor sexual de mercado. Tá. Eu tô no aquecimento ainda, gente. Não, mas, ó, mas não aquece muito não, porque acaba, hein? Daqui a pouco acaba. Por exemplo, essa questão aí, tá, Paulo, que eu acho que é legal a gente trazer. Da própria questão da cerveja, do Campari e tudo mais. O ponto ali que acho que o pessoal não entendeu é o seguinte... Eu, como homem, eu posso simplesmente recusar uma bebida, seja de uma mulher ou de outra pessoa. Então, por que parece que ficou estranho? Porque, assim, fala, pô, o Thiago tem puto esforço pra gostar de mulher, a mulher só tava sendo gentil e tudo mais. Mas a questão não é essa. A questão, assim, hoje, até pra gente tocar um pouco na questão do machismo e tudo mais, hoje eu diria assim, basicamente o fato do cara se posicionar fortemente contra uma mulher, não é brigar, não é arrumar treta nem nada. O fato dele se posicionar fortemente, ele pode ser taxado de machista. Puta, cara machista, o cara recusou uma cerveja de uma menina. Não. Mas se fosse o contrário? Não, isso não acontece. Não, isso Ninguém vai dizer que um cara que não... Ai, não, muito obrigado, estou tomando meu Campari. Tu não vai ser machista por causa disso. Machista tu é por pensar que mulher depois de 40 anos não serve pra nada, que mulher tem que ser mais submissa. Isso tanto não acontece como não aconteceu. Ninguém chamou ele de nada por não ter aceitado ou beber cerveja ou continuar bebendo o Campari dele. Ninguém falou disso. Na verdade, isso foi uma piada de tão ridículo que ele é. E quando ele disse que as pessoas não entenderam, na verdade, ele não entendeu o que as pessoas estão criticando dele. Ele acha que as pessoas estão criticando porque ele não bebeu a cerveja. E, na verdade, a gente só tá rindo que tu é ridículo, que tu não pode dar um gole numa cerveja. Exatamente. Pra dizer assim, nossa, muito boa. Acabou. Ai, olha. Por que a mulher ela pode, de certa forma, recusar uma bebida de um cara, e tá tudo bem, e eu acho que tem que ser assim, mas quando o cara fala, olha, não vou tomar contigo agora. Pô, esse cara ou ele é gay, ou ele é machista, entendeu? E no seu caso, qual que é dos dois? Assim, os dois, na verdade. Thiago, me fala uma coisa. Vamos lá, o homem, por exemplo, ai, fugiu minha pergunta, meio. Posso? O homem, o Thiago, me fala uma coisa. Vamos lá, o homem, por exemplo, ai, fugiu minha pergunta, meio. Posso? Não, eu respondeu a minha. Eu lembrei. Por favor, responde. Sabe que tem uma coisa também, a coisa, ou ele é machista ou ele é gay. Essa fala, além de tudo, é homofóbica, porque tu coloca o gay no mesmo patamar do machismo, né? Como se fosse uma coisa ruim, errada, como se fosse uma ofensa. Tu dizer que alguém é gay, perguntar se alguém é gay, enfim, não é uma ofensa. O ser gay não é um xingamento, né? Sim. Então, além de tudo, tem isso. Sempre o feminino nesse lugar, né? Meu Deus do céu, sinceramente. É o 3. Da Antônio. Você tá muito sabonete, Thiagão. Eu também tô achando. Eu tenho um lado, assim, né? Eu sou feminino, eu tenho vários lados, na verdade. Não vem com essa história de recorte. Não vem com essa história de recorte no YouTube, porque eu já assisti live sua do começo ao final. Qual é o problema de um homem ser romântico? Ai, não me vem com essa, brother. O que ela perguntou mesmo? Ela perguntou. Puta, nem lembro. Qual lado? Quem é você? Eu perguntei quem é o verdadeiro Thiago. Esse que está sentado aí no sofá agora é o Thiago da internet. E por que você falou que mulher que passa a partir dos 40 anos, mulher não serve para mais nada? Não, primeiro que eu não falei exatamente isso, tá? Não é bem assim. Mas um ponto que a gente tem que levar em consideração é o seguinte: quando a gente fala sobre valor sexual de mercado e tudo mais, né, Paulo? Valor sexual de mercado. A mulher, tem que acabar o liberalismo, tem que acabar tudo, tem que acabar esses caras sem cabelo falando esse tipo de coisa, tem que acabar tudo. Valor de... Tu tem noção do que eles estão valorando? O que ele tá falando? O que é valor sexual de mercado? Não, eu vou... É o quanto tu vale. Vamos tentar supor o que é, que eu não sei o que é. Eu penso que o que pela cabeça dele, tá? Que é tipo assim, tu vai desvalorizando com a idade o teu valor sexual de mercado. Se fossem para pagar, sim, entendeu? Sim. Tu iria conforme o que eu acho que esse cara vai falar, tá? Tu vai desvalorizando conforme a tua idade, vai perdendo o teu valor sexual de mercado. Sim, eu acho que é isso. Eu acho que ele é tipo assim, tratamento de égua, de cavalo, de boi, de vaca, de reprodução, sabe? Nesse sentido, de pegar ejaculação de cavalo que tem um determinado valor para procriar e criar uma espécie ótima. Eu tô passando por isso. É nisso que eu tô pensando. Tô pensando nos caras que estão ali realmente, essa galera que acredita na mão invisível do mercado fazendo justiças e que existe essa valoração de mercado de quem vai reproduzir. Acho que é isso. Sim, faz sentido. Né? Não sei. Quer dizer, faz sentido sobre essa ótica, né? Não.
Por quê? Porque ele tá misturando a fala que ela disse de depois dos 40 e ele botou esse termo que não existe, eu acho, em lugar nenhum. Cara, nunca ouvi falar disso, sério. Paulo, não. Não, vou jogar pra você também. Querido, eu tô fora dessa. A mulher tá se incomodando o seguinte, tá? Eu vou, já que a Fondiana quer ver uma parada um pouco mais pesada, né? Não é que a mulher ela envelhece, ela perde totalmente o valor dela. Mas a atração dela, fisicamente, ela vai perder, a não ser que ela seja uma mulher ou fora da curva, ou ter algum procedimento estético e tudo mais. Irmão, tu é calvo, irmão. Olha o teu cabelo. Cara, o pior de tudo pra mim, eu vou ter que falar, é uns calvo feio, entendeu? Que, tipo assim, não deveria pegar ninguém a vida inteira. Sim. E querer vir falar o que mulher envelhece. E quantos anos esse rapaz tem? Sabe? Não. Olha, por favor, assim, olha os dois na tela, Antônia Fontenelle, apesar de ser insuportável, ela tem sei lá quantos anos e ela tá muito mais atraente do que ele, que deve ser muito mais jovem. Muito mais atraente do que ele. E outra coisa, onde que a gente diria que a gente ia ficar do lado da Fontenelle num momento desse? Olha o que esse cara me obrigou a fazer. Sim. Não, também assim, né? É isso. É melhor do que qualquer coisa, sempre, tudo, sempre. Melhor do que ficar com o pessoal. Olha essa orelha aqui também. Não que eu tenha, né? Eu tenho lugar de fala pra falar da orelha. Que eu tenho uma ponta na orelha, mas essa tua orelha, esse cara todo é ridículo. Todo ele é ridículo. Não dá. Ó, prazer, querido. Ótimo, maravilha. Não, mas você tá bonitona ainda, com todo respeito, viu? Você tá bonitona ainda! Fora da curva, prazer, querido. Ótimo, maravilha. Não, mas você tá bonitona ainda, com todo respeito, viu? Tá? Então, assim, a gente só traz alguns pontos, né, que realmente... Mas qual ponto? Parece que você tá com medo. Pode falar, fala logo, meu. Não, só tem 17 mil pessoas vendo. Imagina, tá de boa. E é isso assim, ó, incomoda pra mulherada ouvir que, por exemplo, uma mulher de 22, 23, 24, 25 anos chama mais atenção do que ela, que talvez tenha 40, 45, 50. O que você acha sobre isso, Rosana? Eu acho um desserviço, assim. Não, de verdade. Eu acho que, assim, eu realmente queria que você, agora eu tenho uma pergunta, pudesse explicar, assim, para o Brasil, para o povo brasileiro, qual é o serviço que presta ao povo brasileiro o movimento Red Pill? Qual é o objetivo de vocês? O que vocês ganham falando de uma mulher que se tem mais de 40 anos, se tem menos de 40 anos, se bebe cerveja, se bebe Campari, se veste assim, se não se veste assim? Qual é o objetivo? Assim, o que vocês fazem da vida? Porque não me parece um objetivo final. Assim, é o dia inteiro, é vídeos falando mal das mulheres, é vídeo depreciando as mulheres, e aí se coloca uma guerra, inclusive, do movimento feminista e Red Pill. Queria dizer pra vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que a gente tá preocupado com coisa tão mais importante do que o que vocês acham do que a gente bebe. Preocupação de uma feminista, sabe? Sim. Nossa, que bom que ela falou isso. Meu Deus, que bom, parabéns. Nossa, que tapa de luva, que coisa maravilhosa essa mulher. Eu não conhecia ela, já vou seguir, já quero ser amiga. Ou de quanto nós temos de idade, que assim, coisas concretas no Brasil hoje. Então eu acho que, inclusive, Thiago, o seu discurso colabora para um Brasil que tem a missão, por exemplo, de vencer a violência contra as mulheres. Quando você faz um vídeo dizendo que você só descobre se não é vagabunda depois de um tempo, ou que tal mulher. Então assim, qual o objetivo de vocês? O que vocês contribuem hoje pro povo brasileiro? Gostei da pergunta. Então assim, ó, quando a gente entende que tem... Não gostou, não. Gostei da pergunta, sério. Porque essa dúvida que eu vou ter, assim, tem muita gente que tem falado assim, tá, mas pra que serve isso? Então vamos lá. Vou começar a esclarecer alguns pontos aí. Felizmente ou infelizmente, não sei, tem muita gente que realmente quer ter um relacionamento hoje. E não dá pra gente colocar o relacionamento num pacote assim, não é importante. Sei. Porque do relacionamento vai vir filho, vai vir família, vem de repente, sei lá, tua parceria pra 20, 30 anos de longo prazo. Então, relacionamento, dinheiro e saúde são 3 pilares essenciais pro ser humano. Quando a gente tá numa sociedade que não, que talvez não dá tanto foco em família, não dá tanto foco em relacionamento, é muito fácil você se perder e você escolher uma mulher errada ou você não perceber alguns sinais que você tá com a mulher errada. Vou dar um exemplo. E eu não sei se de repente a Rosana defende essa pauta e tudo mais, mas vejo muita mulher questionando que o homem... Isso. Tu viu o que ele faz? Não. Eles sempre fazem isso. Não sei o que, da família, da construção da... Não sei se ela defende isso, porque eu defendo isso. Sim. Esse é o trabalho que eu tô fazendo. Exato, defender a família, né? A família tradicional brasileira. Sim. A família tradicional brasileira não anda com esses 2 brincos que tu tá andando, filho. Tira. Esse piercing no nariz. Ele tem piercing no nariz também, eu não tinha visto. Sim. É uma farsa. É uma farsa. Não, ou enxerga a mulher como se fosse um objeto, tá? Só que quem se coloca como objeto são as próprias mulheres, não são os homens necessariamente. Então, se você se vende de forma barata com uma roupa muito curta, e assim, gente, cada um usa o que quiser, tá? O ponto não é esse. Mas você é o próprio objeto, você tá se vendendo dessa forma. Não consegue, então não tem como eu... É tão tosco que ele não consegue nem sentar ali, botar o pau em cima da mesa, que ele diz que tem do macho alfa, e dizer, é isso que eu penso mesmo, é isso entendeu? Que eu banco. Banca as tuas opiniões, então, caralho. Todos os homens olharem e falarem assim, pô, não, beleza.
você tá sensualizando demais e eu tenho o direito de enxergar você dessa forma. Mas, por exemplo, a sua calça é super justa. Sim. E tudo bem, mas a mulher também pode usar calça justa. Posso usar que você tá vulgar? Mas não é necessariamente só a roupa, tá? Então vamos puxar assim, por exemplo, a OnlyFans. Tudo bem minha namorada tem OnlyFans. Por exemplo, a minha eu não acho que não tá nada bem. Eu não queria que minha mulher tivesse um OnlyFans, por exemplo. Mas você pode ter? Não. Óbvio que não, entendeu? E nem pack do pezinho? Não, o negócio do pezinho dá resultado. Posso fazer uma pergunta, Boninho? Deixa eu só pedir pra Rosana comentar isso e aí a gente parte pra pergunta do Pavanato. Tá. Vou só pedir pra, vocês serem breves, ó. O reloginho tá ali, ó. O programa termina meio-dia. Só tempo. Tirem, a gente pode continuar isso em próximos programas, mas daqui a pouco a gente tô sempre à disposição. Como eu disse no começo, eu gosto de debate. Mas eu não consegui mesmo, assim, entender um objetivo, porque eu acho que é muito confuso. Ontem, inclusive, o Fantástico mostrou uma matéria. Pode falar o nome de programa, você não podia falar. Pode falar o que você quiser. E mostrou uma matéria sobre grupos criminosos que se organizam em redes sociais e que são jovens adolescentes que têm o objetivo de sequestrar e torturar meninas. E muitos deles, inclusive, se auto-intitulam Red Pill, porque eu estou acima das mulheres, porque não sei, por isso que eu estou dizendo que é um pouco diferente, Thiago, o que você apresenta aqui do que a gente vê na internet. Porque é bem discrepante mesmo, assim. E eu acho que nós temos uma preocupação concreta, que é esse discurso violento de um contra o outro, assim, olha, a roupa curta, você justifica a roupa curta, ou OnlyFans, eu ainda não vejo algo concreto que te coloque numa situação, porque assim, ó, o que vocês parecem pregar é o seguinte, nós temos uma situação, nós somos vítimas, as mulheres são muito malvadas, porque elas têm contas no OnlyFans, ou porque elas usam roupa curta, ou porque elas querem te fazer beber uma cerveja e começar a beber no Campari. Eu ainda não entendi, assim, onde vocês estão numa situação vulnerável no Brasil hoje para ter um movimento que precisa atacar mulheres para vocês se autoafirmarem enquanto homem na sociedade. Porque vocês, eu já vi conteúdo de vocês falando da questão da misandria, né? Pra quem não sabe o que é misandria, vocês sabem o que é misandria? Misandria é o oposto da misoginia. Só que seria com homem, né? Por favor. Então, boa. Falei misandria. O que pega assim, tá, gente? Ó, olhando do ponto de vista da perspectiva masculina, sabe? O homem, se ele se relacionar com a mulher errada, ele só se ferra. E os caras têm que ter isso em mente, eles têm que enxergar isso. Então, por exemplo, da mesma forma que... Mas a mulher que se relacionar com um homem errado, também ela só vai se ferrar. Então depende, mas ó, por exemplo, se eu tô namorando a Isa agora, tá? Mas é óbvio que depende dele, ele só não consegue ver quando não depende pra ele. Ele é um imbecil. Meu Deus, eu tô muito chocada, gente. Muito chocada. Sério. Isso me não sei explicar. Me dá até eu acho que, inclusive, ela tá falando que é um movimento, né? Eu acho que é até ofensivo com os movimentos, né? Falar que é um movimento, porque isso aí é um curso. Mas é o que eu falei. É um coach só, não é mais nada. Comparar com a luta do feminismo, gente. Sim. Não tem... A credibilidade que eles estão passando para esse movimento de curso de coach. Para homem que tem problema com a sua masculinidade, masculinidade frágil, que não consegue ter um relacionamento decente, por sei lá quais problemas, ao invés de procurar cursinho para aprender a ser homem, vai fazer uma terapia. Eu tenho certeza que vai te ajudar de verdade. É sério. É sério mesmo, juro. A gente, de repente, vai morar junto. E amanhã ela invoca. E ela, sei lá, ela ficou brava comigo. E a gente tá junto, morando, sei lá, dividindo o mesmo lar. Por exemplo. Ela brigou comigo, liga pra polícia, pede uma medida protetiva, me tira fora de casa e não aconteceu absolutamente nada. Já sabe o que você tem que fazer, né, Isa? Já. Muito sério. Muito sério, muito sério. Isso é muito sério. Mas sabe que tem um movimento contra a Maria da Penha, né? Claro, sim. Sabe de onde que nasceu, né? Quando eu fazia rádio, que alguma coisa que falasse de feminismo, que falasse da Maria da Penha, sobre violência, sempre tinha os... e o João da Penha. Tipo assim, os homens também morrem, também sofrem. Cara, olha, sinceramente, é difícil. Até 2023. Já deu, entendeu? Então, assim, qual que é o ponto aí? Quando a gente vai puxar um pouco mais fundo, não só na Red Pill, mas a questão assim, olha, não são todas as mulheres são ruins, óbvio que não. Que existem exceções pros dois lados. Mulheres são boas demais, mulheres são ruins demais. O ponto da Red Pill é o seguinte, você tem que saber filtrar a mulher corretamente. Então você não vai entrar num relacionamento por emoção, ou porque a mulher é muito bonita, ou seja lá qual for a métrica. A sua métrica tem que ser uma métrica mais racional. Esse é o ponto principal. Então, assim, você entender que, olha, hoje, por incrível que pareça, pelo menos na minha perspectiva, eu não vejo que as mulheres são tão vítimas assim mais hoje, tá? E que tem... não tem quase nenhuma lei a favor dos homens. Google, lei a favor dos homens. Tu viu? Tu conseguiu ouvir? Ela quase desmaiou. Sim, quero ver a cara dela. Mais hoje, tá? E que tem... não tem quase nenhuma lei a favor dos homens. Eu entendo a favor dos homens. Tem a lei a favor. Cara, eu não tenho esse... Eu sei que tem caras no meu meio que brigam por isso e eu não tenho essa... Mas, Thiago, você como homem, assim, agora eu vou falar... Porque na luta eu acredito, a gente faz muito recorte de gênero, raça e classe. Tá. Inclusive, quando eu falo do feminismo emancipacionista, não é um feminismo só de mulheres, é a emancipação do povo como geral. Então, eu me preocupo com o homem trabalhador e os direitos dele hoje, por exemplo, na situação do Brasil. Agora, você como um homem branco, hétero,
qual é a grande... O que você sofre muito no Brasil a ponto de ter leis ao seu favor, e o que você acha, inclusive, que as leis hoje que protegem as mulheres, e muitas vezes, pela falta de recurso, não conseguem ser colocados, né, na prática. Por exemplo, a Lei Maria da Penha é super importante, mas muitas vezes com descaso do próprio serviço público sofre, com demora para chegar nas casas e tudo mais. Agora, qual é a lei, assim, para te assegurar de quê? Se vocês são a maioria no mercado de trabalho, se vocês são a maioria com uma vida hoje minimamente decente no Brasil, num Brasil de 33 milhões de brasileiros em situação de fome, se vocês não são a maioria em situação de violência, o que vocês precisam de proteção? Sabe que eu tô gostando da Rosana? Ela tá batendo melhor que Red Pill. Eu queria entender o que vocês precisam de proteção. Os caras são tudo violento, né? Aí chega aqui, o pessoal tá assustado. Não, é assim, ó. Não, você tá muito leve, Thiago. Eu sei que no fundo você odeia. Não é assim, você olha com você de alguma forma. Tudo bem, a minha pombagira toma Campari. Ela também te odeia. O problema é que vocês estão um pouco mais acanhados. Posso fazer minha pergunta? Por favor, meu querido. Como é que é o seu nome mesmo? Desculpa. O Thiago foi muito questionado aqui já, e eu tô sentindo que o jogo tá meio parcial pro lado dele. Então eu vou equilibrar o jogo. Vou fazer uma pergunta pra Rosana. Claro. E é sobre o feminismo, né? Foram apontadas possíveis incoerências deles. E o que eu vejo é que o feminismo diz defender as mulheres, mas muitas vezes eles escolhem o tipo de mulher que eles vão defender. Então nós tivemos recentemente a presença do Maduro aqui no Brasil. Uma jornalista foi agredida e eu não vi a maior parte do movimento feminista se colocando. Então eu queria perguntar pra Rosana, por que pro feminismo em geral, algumas mulheres são mais importantes do que outras? Lucas, a gente já teve muitos debates juntos, né? Eu já te respondi perguntas assim 1000 vezes. Quem quiser pode procurar também recorte no YouTube. Olha, primeiro, assim, que não existe essa da defesa de uma e da defesa de outra. Você já me perguntou isso uma vez. Agora, eu acho que nós precisamos entender as vertentes do feminismo, inclusive, né? Hoje, por exemplo, não se fala, eu sou cristão, mas você tem diferença. Na adventista você não pode comer carne de porco, nem na batista você pode. Então nós temos diferenças. Então, como eu disse, né? A minha vertente do feminismo é uma vertente, inclusive, mais partidária, que tem um outro tipo de viés, que é a emancipação do povo brasileiro. Mas inclusive, os homens precisam... Inclusive, os homens precisam estar a par, gente, da luta das mulheres no Brasil. Porque, assim, se nós somos a maior parte do povo brasileiro, os homens precisam construir essa batalha, assim, por mais emprego, menos violência. Então, é importante diferenciar. Agora, quando você cita Maduro e você quer entrar numa outra questão ideológica, inclusive aceito convite, se vocês quiserem conversar, nós podemos entrar em outras coisas. Em outras coisas. Agora, eu não admiro qualquer tipo de violência contra as mulheres. Também contra os homens, porque eu acho que o povo brasileiro, no sentido de violência, nós estamos já esgarçados dessa onda de polarização. Mas você condena a violência da segurança do Lula contra a jornalista da Globo? Eu condeno qualquer violência a qualquer mulher. Eu condeno qualquer violência física a qualquer mulher. Mas agora, o feminismo que eu sigo tem uma vertente. A emancipação das mulheres negras e trabalhadoras no Brasil. Alguma coisa defendendo a jornalista? Postei. Postou? Bacana. Postei sim. Peraí, o fiscal de postagem... Porque eu falo sobre qualquer violência. Deixa eu só te pedir uma coisa, Rosana. Olha nos olhos do Thiago. Eu sou muito da paz. Vocês que criaram uma imagem mega. Olha nos olhos do Thiago agora e verifica se o Thiago hoje merece ter uma lei que o defenda, por favor. Mas o defenda de quê? Olha no brinco lateral direito dele. Mas o defenda de quê? O que o Thiago corre de risco hoje? Paulo, assim, ó, a questão não é só sobre o Thiago, porque pra ser sincero, assim, ó, eu sou um cara... Sim. Belo topete o seu, viu? Fizeram ali da maquiagem, eu também gostei. Belo topete, belo piercing. Gostou? Muito. Maravilha, tá aprovado? Muito. É assim, Paulo, ó. Ele ficou, aquele ali do lado, ele ficou carregando essa pergunta durante 23 minutos da entrevista. Ele ficou, tipo, num especial ali pra soltar isso em algum momento. Tipo assim, qual é a pergunta que eu vou fazer que vai destruir? Vai destruir, vai acabar Sim, com tudo. E já ele sei. faz esse tipo de pergunta, sabe? Que qualquer mulher feminista, tipo assim, já tá... meu Deus. Sim. Sabe que às vezes me marcam numas coisas absurdas, assim. Eu não te vi falando sobre isso. Ah, sim, claro. Porque, né, tu tem que bater cartão Com de acordo tudo. com todas Sim, as coisas que as sim. pessoas esperam que você vá falar. Claro. Novamente é o seguinte, tá? A gente tá falando também sobre, da mesma forma que a Rosana defende as questões das mulheres, eu defendo a questão dos homens. Esse é outro ponto também. O pessoal acha que homens não têm questões para serem defendidas. Então, como eu falei pra você, uma vez que o cara ele tem esse risco de... Não acho ruim, por exemplo, a questão da Lei Maria da Penha. Desde que seja feito um bom uso dela. Você, como mulher, você sabe que tem mulheres mal intencionadas que fazem uso errado da lei para poder favorecer ela de alguma forma. Não tô falando que são todas, mas isso existe, né? Então a questão assim não é, homens precisam de mais lei necessariamente, ou corta, de repente, benefício ou leis. A questão não é. A questão é, olha, uma vez que você tem essa lei a seu favor, você tem esse benefício, as mulheres também têm que criar consciência para usar isso da forma correta. Então esse é um ponto que eu preciso trazer também, né? E é um ponto que preocupa realmente os homens. Então quando a gente fala sobre, sei lá, alienação parental, por exemplo... No que você acha que a Rosana é incoerente? Pior que eu não tô achando. Você não está achando. Não, mas é isso que eu tô falando assim, por exemplo, eu acho que o ponto importante também é a gente tá aqui de raiz, Thiagão. Posso fazer uma pergunta? Você não acha que essa heterossexualidade exacerbada não é a homossexualidade em êxtase? Nossa senhora! Como assim? Não sei, eu tô te perguntando. Não, esse é outro ponto também, assim, qual que é o problema com uma... Vamos pensar que tivesse realmente uma heterossexualidade exacerbada. Qual o problema? Nenhum. Porque se a gente falar sobre uma homossexualidade exacerbada, por exemplo... Não tá em tudo êxtase. ótimo. Então,
Mas eu não vejo... Essa é outra definição também, né? Por exemplo, o homem branco hétero. Tá? Qual o problema com o homem branco hétero, ou com o homem negro hétero, ou com o homem preto sexual? Qual o problema? Porque isso eu acho... Não é problema. Então, eu acho que a questão é que vocês se colocam numa situação de vítima que não são. É tipo assim, ó, vocês, com todo respeito. Geralmente, quando a gente fala com todo respeito, a gente tem uma frase desrespeitosa. Com todo respeito. Eu faço isso também. Muito nervosa. Com todo respeito. Mas é que vocês são um grupo de homens que se colocam em papéis de vítima quando não são. Porque, assim, ó, às vezes as pessoas falam, inclusive, que a nossa luta é a luta da defesa da minoria. Não é a maioria, porque nós somos a maior parte da população, negros, mulheres. Agora, vocês que defendem a minoria, em vez de você olhar para os homens que violentam as mulheres, a necessidade de Lei Maria da Penha, você vai falar sobre uma minoria de mulheres que pode ser, que use e das mulheres protegidas. Então, assim, vocês se colocam numa situação de vítima, vocês colocam numa situação de vítima que, assim, não é a realidade do Brasil. Eu acho que vocês devem ficar, assim, no espelho todo dia. Sou uma grande vítima das mulheres. Mas, assim, aonde? A sociedade favorece o tempo inteiro vocês. O tempo inteiro, em todas as situações. Qual que é a pergunta? Ô, Thiago, o que de fato aconteceu entre você e a Vanessa de Oliveira, que é uma influenciadora que fala de relacionamentos? Essa daí é uma menina que fez um exposed dele e falou várias coisas que aconteceram entre os dois. E aí parece até que rolou, não sei se é essa mesma menina, mas lembra que teve várias meninas fazendo vários exposed sobre esse Calvo do Campari. Não lembro disso, juro. E aí teve um momento que inclusive virou uma discussão porque ele teria mandado mensagens para essas meninas ameaçando. Ah, entendi. Inclusive para uns outros caras que fizeram vídeos também. Então ele e mais de uma veio falar isso. Então parece que pode ter rolado até ameaça por DM. Entendi. É aí que ele se sente injustiçado com a Maria da Penha. Ela veio nas redes, disse que você derrubou as redes sociais dela. E aí ela denunciou você, e você agrediu ela, chamou ela de puta. O que houve, assim, entre vocês dois? Nunca teve isso. Ela sempre pegou birra. Eu vou falar assim uma outra coisa também, tá? Quando a gente fala um pouco sobre visões diferentes, quando você tem uma visão determinada sobre, sei lá, vamos colocar direita ou esquerda, tá? Você agrada um lado, desagrada outro. Então, assim, nunca nem conversei com ela, pra ser muito franco. Nunca arrumei treta com ela. Ela sempre, tipo, pegou muita pilha, porque de alguma forma, quando a gente fala sobre Red Pill, estamos falando sobre os caras não serem inocentes com relação a mulheres mal intencionadas. Não são todas mulheres, novamente falando. E ela pegou uma pilha e ficou brava com todo mundo. Então, assim, toda vez que aconteceu alguma coisa na página dela, alguém mandou um ataque na minha página. Mas quais são essas mulheres mal intencionadas? Não. E outra coisa, essa história de direita e esquerda, de novo, eles sempre voltam para pegar nesse canto. Porque tem uns caras de esquerda que também se identificam com esse discurso e compram esse negócio. Sim, que para mim é bem... Não, enfim. É bem, mas é isso, né? Desculpa por ser homem, mas é isso. É isso. E quando acontece esse tipo de fala, é para captar, é para sugar mesmo, é para atrair e puxar e entender, tá vendo? Tipo assim, se você acredita nisso, não dá para você ir para outro lado. Você tem que ficar aqui, porque aqui é um ambiente seguro. Assim, para mim, eu sento, assisto, eu fico assustado com a lavagem. Eu acho assim, Paulo, eu vejo literalmente, eu não vejo uma zona cinza entre as mulheres. Eu penso o seguinte, eu acho que tem mulheres que elas entendem que ela como mulher, mais um masculino saudável, é um complemento, uma coisa boa, é bacana. E tem mulheres que não gostam de homens e tem homens que não gostam de mulheres. Não no sentido sexual, mas no sentido de, igual você falou assim, odeio o sexo oposto, tá? Então esse é um ponto, né? Teve o caso do Neymar, não teve? Que a mulher denunciou ele por estupro e não era verdade. Exato. Então, assim, a gente não pode ser inocente e achar que não existem mulheres e homens mal intencionados. Quando, por exemplo, a fala sobre homens que violentam mulheres, eu entendo que esses caras existem. Mas não dá pra gente pegar num pacote e falar que todos os caras fazem isso ou que todas as mulheres são golpistas, por exemplo. Mas acho que faz parte de alertar os caras a não serem tão trouxas, tão ingênuos. Deixa eu entender, você tá num barzinho... Coisa do Neymar, tinha que denunciar mesmo. Tem que denunciar, mesmo sendo mentira do Neymar, que ele é um baita de um trouxa, tá sempre vivendo a vida dele aí, fazendo um monte de coisa pra todo mundo. Azar, vai ter uma aí que vai ficar puta com um monte de coisa que ele fez. Ela falou, quer saber? Eu vou fuder com esse cara agora. Sim. Numa balada, beleza? De novo, né? É tipo usar a Maria da Penha, porque uma mulher fez isso numa situação isolada, tu acaba inviabilizando e ignorando todas as outras mulheres que realmente são estupradas, são assediadas, são tudo. Então, assim, gente. Não. Que cansaço. Você olha pra uma mulher, como é que você seleciona ela? O que te atrai ali? Beleza, você tá lá num rolê, imagina, tá lá o Felipe Campos também, tá uma puta de uma articulação política organizada, Camparizinho, uma galera tomando cerveja. O que você adota como critério pra chegar numa mulher numa balada ou num barzinho? Tá, boa pergunta. Então...
Você já falou da bebida, Se a mulher tá tomando cerveja, você não chega, né? Não tem isso, não é assim. Não tem essa. Você chega com a tua na mesa, tudo bem, né? Você respeita. Não, deixa ele responder, peraí. Vai lá. Eu acho que assim, quando a gente fala sobre fazer o filtro da forma correta, né? Obviamente que assim, pro homem sempre a beleza vai chamar. Eu acho que a melhor coisa pra descobrir essa resposta é fazer aquelas pegadinhas do Silvio Santos. Sim. Monta uma sala, finge que é uma festa, leva esse cara, tipo larga... um teste de fidelidade, mas com uma cerveja. Exatamente, mas aí, tipo, ele vai estar lá caindo na atuação de todo mundo. E aí vamos assistir, vamos ver o que ele faz. O que ele vai fazer? Como é que ele reage? Eu acho que só assim pra gente saber quem é como é que é o nome dele? Thiago, o Thiago, não sei o quê. Thiago Schutz ali, ó. Atenção no primeiro momento, o homem olha isso. E o que a gente fala pros caras é o seguinte, não como um ensinamento, né? Mas tornando o cara mais racional, ele não se deixar levar só pela beleza dessa mulher. Então, por exemplo, capacidade de comunicação, se é uma mulher inteligente, se é uma mulher interessante, são coisas que vão chamar atenção. Sei. Mas ele não tem capacidade cognitiva de construir uma frase que não acabe contradizendo a última que ele acabou de falar. Exatamente, porque isso, o homem não tem que olhar só a beleza da mulher, mas ele tá dizendo que a mulher, depois de uma idade, é feia, que não serve, que não sei o quê. Sabe, é o tempo inteiro. Exato. Assim, ele não consegue, e ele tá buscando isso. Tu nunca vai conseguir isso. E tu tá vendendo o curso e enganando uns trouxa. Sim. Então são coisas que, por exemplo, eu, Thiago, olho. Compreendo. O cara não olhar só na beleza física. Maravilhosa, gata. Vou pegar. Gata. Por exemplo. Gata. Por exemplo, tem os 10 mandamentos do Red Pill, não? Não, você podia lançar. Tem o Sigma também, né? Só para encerrar o nosso rádio. Deixa eu agradecer a todos que nos acompanharam aqui na programação da Jovem Pan. No rádio, a gente vai ficando por aqui, mas amanhã voltaremos. E se você quiser, Pan Jornalismo... Calma aí. A gente tem pouquíssimo tempo. Paulo, não vai ser hoje, desculpa. Exato. Fazer outro. Eu quero um pouco mais. Enfim. Não, mas eu tô achando ótimo. E leva pra casa, eu tô achando ótimo. Vocês sabem o que é? Eu tô achando incels. Já ouviram falar de incels? Celibatários involuntários. Celibatários involuntários. Vocês já ouviram falar de MG Towns? Migdal. O que é o MG Town? Não, o que é isso? Incel é os carinha lá que ficam jogando game, que ficam odiando mulher. Eu sei o que é, mas eu não sabia que esse tinha um nome. Incel. Entendi. Que é muito parecido com essa galera que eu acho que é o pessoal que compra o curso do Red Pill. Sim, com certeza. É o homem que não pode casar, que não pode morar junto com uma mulher, que não pode engravidar uma mulher e que não se envolve de maneira nenhuma com uma mulher. Aqui, ó. É o homem. Já ouviram falar de MG Towns? Migdal. O que é o MG Town? É o homem que não pode casar, que não pode morar junto com uma mulher, que não pode engravidar uma mulher e que não se envolve de maneira nenhuma com uma mulher solteira. Ou seja, bicha. Barra bicha. Gente. O que você tem para me dizer a respeito disso, meu amor? Eu acho que são homens que tentam se esforçar para fingir que gostam de mulheres. É barra bicha, barra gay. Não, de verdade, assim, não pode namorar, não pode casar, não pode ficar com mulher solteira, então, casada obviamente também não pode, porque isso não pede. Então eu acho que assim, não são heterossexuais, na minha opinião. Os MG Towns? Eu entendo o respeito, tá, Paulo? Mas assim, eu também... Por exemplo, eu vi que a Rosana tem uma linha... Já tem um nome, né? Os caras, eles têm tanto medo de não ser hétero que eles não conseguem se assimilar como uma pessoa que não sente atração sexual por nada. Então eles têm que criar esse outro nome. Não é isso. Não é, ó. Eu gosto. Eu só não posso casar, me relacionar, ter filho. Não é. Eu amo. Engravidar. Mas eu só não posso. Claro. Eu, sinceramente, esperava ser uma feminista roxa, tipo assim, mega ativista. Não, sim, mas eu digo assim, eu já me debato, cara, feminismo não deixa nem se falar, entendeu? Claro. Eu acho que isso é importante. Ela é legal. E eu acho importante também deixar claro, por exemplo, eu respeito os caras que não querem se relacionar com mulher e tudo mais, mas não é alguma coisa que eu prego. Eu acho que o homem tem que saber, sim, sei lá, tem que gostar, se o negócio dele, se ele é hétero, ele tem que gostar, sim, de se relacionar com mulher, ele tem que levar isso a sério. Ele tem que saber respeitar. Eu falo que o padrão do homem é tratar bem a mulher, nunca é tratar mal. Então, acho que, inclusive, esse papo assim, pra gente poder desmistificar um pouco dessa questão que o Red Pill é o cara agressivo, é o cara que vai chegar aqui, vai mandar todo mundo tomar naquele lugar. Não é bem isso, entendeu? Você vê a vida com mais racionalidade. Você sabe o que são os góis? Que góis? Góis, já ouviu falar de góis? Góis são homens que beijam na boca de homens. Eles fazem tudo com outro homem, só não pode penetrar. Você é legal. Calma. Não, você é a favor dessa modalidade? Eu nem conhecia isso, na verdade. Eu nem conhecia. Chama góis. Escuta, você tá namorando há quanto tempo? 3 meses, mas... Então eu já sei o que aconteceu, meu querido Felipe Campos. Tiagão, né? Eu já sei o que aconteceu. Eu sempre fui namorar também. Sempre o que aconteceu, Antônia Fontinelli, meu amor. O que tá acontecendo é o seguinte. Tiagão na internet é leão.
Leão. Show é Tchutchuca. Mais tranquilo. Essa namorada dele, linda, maravilhosa, tá aqui sentada assistindo a Isa. tudo. E o Thiagão, meu, tá tentando impressionar e mostrar que o mundo não é do jeito da internet. Eu acho que ela moderou ele. Exatamente. Foi isso que aconteceu, Mano Ferreira. Eu sempre digo que a mulher é capaz de civilizar o homem. Civilizar? Você tava chorando, é de rir? Ô, Manu, você é meio red pill, né? Será? Eu acho, você tem cara. Acho que eu sou mais... Se ela, a gente vai olhar e falar, ai, tadinha. Sabe quando tu conversa com alguém, daí tu chega em casa e fala assim, nossa, ela tem a síndrome de enfermeira. Sim. Ela é super gente boa, ela é super querida, mas ela acha que vai salvar. Sim. Purple Pill. Você sabe que o Mano Ferreira participa de rodas liberais? Tudo que são rodas maravilhosas aos finais. Liberalismo por inteiro. Eu queria muito ter participado nesse final de semana. Meus amores, nós temos pouquíssimo tempo aqui, mas eu queria muito agradecer a participação de Vocês vocês. são incríveis. Pedir para vocês... Olha, sinceramente. Sério, me envelheceu uns 10 anos. Tranquilamente. Uhum. E aí na cotação do mercado do Red Pill. A minha, como é que é? O meu valor de mercado sexual caiu. Caiu muito agora assistindo ele. Que inferno. Se você tem outras dicas aí de vídeos absurdos, enfim, pra gente assistir, pra gente comentar, deixa aqui nos comentários. E não compra curso. Pelo amor de Deus! Galera. Para de dar dinheiro pra essa gente. Corta pra daqui a 3 meses a gente vendendo o curso. Não, tô brincando. Mas não pra ensinar esse tipo de coisa, pelo menos, né? Sim, não sei. Não tem nada contra a galera que vende curso, mas tá? não vamos vender curso. Tem muito curso legal por aí, né? Mas, gente, tem muito enganador, né? Curso pra ensinar a ser homem. Gente boa, nesse termo dele, né? Homem, gente boa. É isso, gente.